Olha, foi sancionado pelo governo federal o projeto de lei que regulamenta videochamadas para pacientes internados em enfermarias, apartamentos e unidades de terapia intensiva que estejam impossibilitados de receber visitas dos seus familiares. O projeto de lei, inclusive, autoriza até mesmo a videochamada para pacientes que estejam inconscientes. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o advogado Juliano Pessoa, que é especialista em direito exatamente da saúde, tá? E está conosco pela internet para nos explicar um pouquinho mais como deve acontecer esse contato. Doutor Juliano, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. A gente sabe que durante toda essa pandemia, né, não faltaram relatos, né, de pessoas que infelizmente tiveram seus parentes queridos internados, alguns até em estado muito grave, e foram até mesmo a uma UTI e não puderam visitar esse paciente, não puderam ver como esse paciente estava internado, porque o acesso estava bem limitado. Esse acesso agora pode ser feito dessa forma virtual, é isso? Boa noite. Boa noite, Edson. Uma satisfação mais uma vez. Exatamente, e na realidade, apesar da pandemia ter sido o grande fato motivador, né, desse projeto de lei vir à tona e, consequentemente, a sua aprovação, independente da pandemia, isso perdurará para frente, né, para o futuro. Então, todo e qualquer paciente, independentemente de ter vínculo com relação à Covid-19 ou não, ele terá, a partir de então, esse direito de ter esse acesso, né, de visita virtual e contato direto com seus pacientes, com seus entes queridos, desde que ele esteja impossibilitado de receber uma visita presencial. E vale ressaltar que a lei, inclusive, traz no mínimo uma ligação, uma videochamada por dia para esse paciente, tá? Mas é importante que a gente destaque também, Edson, que isso tudo passará naturalmente pela aprovação prévia do profissional médico que está assistindo diretamente esse paciente, tá? Então, o médico é quem irá verificar a possibilidade de se viabilizar esse tipo de videochamada ou não, no caso concreto do paciente, porque, infelizmente, algumas questões de saúde podem pode ter interferência direta desse tipo de contato, né? Mas o médico autorizando, o hospital terá sim que fazer toda essa logística para que isso aconteça pelo menos uma vez ao dia. É importante frisar isso porque, assim, às vezes as pessoas acham, mas está na lei, né? Eu tenho direito. Tem direito, mas é claro que a palavra final vai ser do profissional, porque a gente sabe que alguns tratamentos são muito evasivos, né? Você tem realmente uma exposição muito grande do paciente ali, em determinadas situações, que fica até constrangedor, né? Você fazer uma videochamada, não é isso, doutor? Exato, e tem as questões emocionais, né? Às vezes o paciente está acometido por alguma doença cardiovascular e que o cardiologista, naquele caso concreto, desaconselha por conta de emoções fortes que o paciente pode sofrer por aquele contato. Ele está vendo um filho, um neto, uma esposa, enfim. Mas o médico, para ele desaprovar, tá, essa videochamada, ele terá que fazer isso de forma fundamentada e justificando no prontuário médico do paciente. Não pode ser somente pela via verbal. Então, o médico precisa fundamentar e documentar isto, tanto para se resguardar, como para trazer por via de documento a justificativa concreta no caso do paciente. Outro detalhe bem interessante é o que você mencionou na abertura, Edson, que é em relação àqueles pacientes inconscientes. A gente já ouviu, vez por outra, algum paciente que está em coma, por exemplo, e o médico muitas vezes aconselha que os familiares estejam ali do lado daquele paciente, dizendo que está junto, que está do lado dele, mesmo que ele não tenha qualquer tipo de manifestação. E nesses casos isso também poderá acontecer, mesmo aqueles pacientes que estejam inconscientes, poderá sim acontecer a videochamada e os familiares poderão ter esse contato direto com ele, desde que, no momento que ele estava em plena consciência, ele tenha externado que desejaria ter esse tipo de contato com seus familiares, tá? Porque vale destacar também que a autonomia do paciente terá que ser preservada também nesse caso concreto. E, além disso, um outro ponto muito importante, e aí vale ressaltar aqui, especialmente para as instituições hospitalares, sejam públicas ou privadas, em relação à confidencialidade dessas videochamadas. Então, o paciente terá, juntamente com seus familiares, que assinar um termo de responsabilidade e as partes irão dividir, vamos dizer assim, essa responsabilidade, mas, naturalmente, a instituição hospitalar, né, a pessoa jurídica, terá uma responsabilidade ainda maior de resguardar todo o sigilo dessas videochamadas e não expor qualquer tipo de imagem de paciente, familiar ou qualquer outro contexto nesse sentido.
Verdade. Isso é uma correção, eu falei evasivas, na verdade, invasivas, né? Alguns procedimentos que são muito invasivos. Mas é importante saber que a lei, né, vai possibilitar, na verdade, esse contato, não é, doutor Juliano? Como o senhor falou, às vezes a pessoa está inconsciente, está no tratamento de saúde, mas ouvir, né? Ouvir que tem um paciente ali, tem um parente ali, né? Um familiar, torcendo pela recuperação, dizendo que vai ficar tudo bem, isso pode até mesmo ajudar exatamente esse paciente a sair daquele quadro mais sério, não é? Exatamente, eu diria que essa lei ela traz uma questão de humanidade, né? Como você bem mencionou na abertura, os pacientes que vivenciaram, juntamente com os familiares, um paciente internado por Covid-19, vivenciaram um verdadeiro terror, né? Alguns sequer saíram da unidade hospitalar com vida e as pessoas não tiveram a oportunidade de ter contato direto com essa pessoa. Então, esse laço foi quebrado ali, rompido, e essa lei traz essa visão mais humanizada desse contato entre paciente que não pode receber visita presencial e seus familiares. Além disso, Edson, vale destacar também um ponto muito importante que a lei traz de previsão, que é essa logística, toda essa movimentação de bastidor para que essa videochamada aconteça, ou seja, toda a parte de equipamento e o respeito às regras sanitárias também de higienização desses equipamentos ficará por conta da unidade hospitalar. Tá? O paciente não terá que suportar esse ônus, porque muitas vezes tem pessoas simples que sequer dispõem de um telefone que possa fazer esse tipo de videochamada, mas é o hospital, cabe à instituição trazer todo esse aparato para que o paciente tenha, assim, resguardado o seu direito conforme prevê a legislação. Essa medida já tem validade ou tem um prazo para os hospitais, por exemplo, se adequarem, doutor? E outra coisa que eu queria perguntar para a gente encerrar, caso o paciente não receba ou não tenha essa facilidade desse hospital, né, esse interesse da unidade hospitalar de oferecer esse serviço, tem que entrar na justiça? Não, antes ele precisa tentar resolver isso administrativamente, tá? Então, assim, havendo uma negativa, vamos dizer assim, por parte da instituição, dizendo que ainda não dispõe dos meios necessários para isso, e vale ressaltar que não se necessita de grandes equipamentos para fazer uma simples videochamada, um smartphone faz isso com muita facilidade, então é importante que o paciente procure a ouvidoria daquela instituição, a direção daquela instituição reportando o caso e tentando resolver administrativamente. Caso não seja possível, ele busque, de repente, as instituições dessa Secretaria de Saúde, por exemplo, que também tem ouvidoria, e também denuncie o que está acontecendo, ou seja, a lei está sendo descumprida naquele caso concreto. E se não resolver, infelizmente ele terá que buscar ajuda de um profissional da área jurídica para buscar algum remédio jurídico que faça com que o hospital cumpra a legislação federal, que já está vigente e deve ser respeitada, e é simples de se respeitar, né? Então é importante que o paciente realmente busque ajuda caso tenha alguma dificuldade nesse sentido. Perfeito. Doutor Juliano, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, né? E essa boa notícia, uma boa notícia, sim, para quem tem pacientes, né, parentes internados, que você possa ter esse contato diário, pelo menos uma vez no dia, com o seu ente querido que está lá sem poder receber visitas. Muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite para todos.